A gente se reuniu com cerca de 100 pessoas, um pouco mais. Todos os apoiadores, os universitários, os arquitetos, os advogados, todos nossos apoiadores. Ao mesmo tempo que era um momento de receio, né? Porque será que a gente vai conseguir entrar no prédio? Será que a gente não vai conseguir? A gente pegou nossas coisas, subiu no ônibus. 3 da manhã. Paramos, nos descemos tudo com martelo, com pala, picota, tudo, panelas, olhas, cafezinho, tudo bem preparado. Foi bem difícil de entrar, foi uma ocupação que demorou para entrar. Num domingo, né, um sábado para domingo, onde, incrivelmente, na Liberdade, no centro da cidade, estava um silêncio, somente após 20 minutos fazendo muito barulho que a polícia chegou. 10 carros, motos, nossa, encheu, nos cercou todinho, nós, sabia? Quando a polícia chegou, a gente estava na metade, estava entrando, nem todo mundo tinha entrado ainda. Enquanto a polícia estava lá na frente, ela não deixava com que o resto da ocupação entrasse na ocupação. Só que nisso, nesse buraquinho que a gente levantou, por ali estavam entrando. A gente foi levado para a delegacia e a gente foi prontamente liberado com a justificativa, com a decisão de que quem tinha que pedir a reintegração de posse era o dono. Porque não era nada ilegal. Liberdade. O que é a liberdade? A gente poderia começar esse documentário falando sobre a etimologia da palavra. Do latim, libertas. Ou então, pelo que diz o dicionário. O Michelis define como o nível total e legítima autonomia que representa o ideal maior de um cidadão. Mas em São Paulo, liberdade pode ser um lugar. Esse mesmo, que você está sobrevoando. Já esse pessoal que se reúne numa das ruas paralelas à avenida principal do bairro está protestando pela liberdade de ter um teto. E essa história é sobre eles e sobre a casa deles, a ocupação Jean-Jacques Dessalines, a ocupação dos imigrantes. Eu estou morando aqui na ocupação Jean-Jacques Dessalines. Eu estou muito feliz porque a gente tem que lutar para morar bem, porque a nosso filho aqui tem que viver bem, como todos os filhos dos ricos. Na ocupação vivem 12 famílias, mas a organização faz questão de afirmar que são mais de 40 trabalhando para que ela exista. Uma das moradoras é a Perseveranda, que veio da Bolívia há mais ou menos 20 anos. O meu plano não era Brasil, eu estava indo sentido Itália, por Argentina. Joana é sua vizinha e companheira de luta na ocupação. Ela chegou do Haiti há 5 anos. Escola brasileira já fez na televisão, gosto. Já a Maria não veio de outro país. Ela é brasileira, vinda do Ceará há 10 anos. É uma das migrantes que a Jean-Jacques Dessalines acolhe. Então eu pensei, eu vou me arriscar, vou ver o que dá. E esse é o Eric. Nascido no Peru, o militante não mora na ocupação dos imigrantes. Ele está aqui para aprender a organizar uma nova ocupação que tem o mesmo propósito de acolher pessoas que vêm de fora de São Paulo tentar uma vida melhor. Por aí as notícias diziam que o Brasil estava bueno, então decidi emigrar. Reféns de aluguéis abusivos na capital paulista decidiram se organizar em torno do movimento de luta nos bairros Vilas e Favelas para ocupar esse prédio que estava abandonado. Para eles, viver aqui é bem mais que ter um teto. É uma forma de protesto. O líder da ocupação é o Guilherme Brasil. O objetivo do MLB é que uma ocupação seja uma ferramenta de luta para uma sociedade nova e uma ferramenta de luta para a luta pela reforma urbana e, ao mesmo tempo, que garanta moradia digna para as pessoas que estão lá. A gente está hoje aqui em frente à ocupação dos imigrantes, que é uma ocupação de maioria de famílias imigrantes, de maioria de mães negras com seus filhos, com suas crianças. Essa ocupação se constrói no centro da cidade de São Paulo, que para muitos é uma referência de um lugar de riqueza. Para a maioria das pessoas, o centro de São Paulo representa a demonstração da falência do capitalismo, da desigualdade, da miséria de milhões e milhões de pessoas
que não tem uma casa para morar. No dia do protesto, os militantes foram até o Fórum João Mendes, onde tramita o processo de reintegração de posse do prédio onde fica a ocupação. A caminhada foi curta, apenas 500 metros, saindo da Jean-Jacques Dessalines. Nós buscamos a liberdade. Nós buscamos a justiça. Nossas crianças não passarão o Natal na rua. No dia 26, ou próximo a esse dia, a gente descobriu a liminar de reintegração de posse. E aí a gente se assustou. Primeiro tem que ter o pedido para ter reintegração. E aí foi que a nossa advogada, a partir disso, viu que no dia 16 de junho, o proprietário tinha incluído no antigo processo de reintegração de posse a nossa ocupação, dizendo que o ex-inquilino, que era quem ele estava processando nesse primeiro processo, tinha mandado um grupo entrar no prédio. Então ele colocou no processo que foi esse ex-inquilino que tinha mandado a gente entrar, mesmo sabendo que não tinha relação esse ex-inquilino com o nosso movimento, justamente para acelerar o processo. Mas a estratégia não deu certo. A Justiça constatou que, na verdade, se tratava de uma ocupação de moradia e o Supremo Tribunal Federal havia proibido despejos até 31 de março de 2022. Mesmo assim, o proprietário insistiu em pedir a reintegração de posse. Mas você pode estar se perguntando, é justo ocupar um espaço que não é seu? Estima-se que no Brasil o déficit habitacional, ou seja, o número de domicílios que faltam para que todas as pessoas tenham um lugar digno para morar, passa dos 5,5 milhões. Não morar não é uma possibilidade. Não existe isso. Toda noite você tem que encontrar algum lugar que você possa dormir. Se a pessoa está desempregada, se a pessoa está enfrentando condições de fome, de miséria, de desespero, assim, não tem como não morar. O estado de São Paulo é a unidade da federação mais deficitária. Precisaria construir 1.100.000 novas moradias para poder abrigar toda a população de maneira digna. Agora, por último, eu estava num aluguel pagando R$700, ganhando um salário de 1.200. Pagando um quartinho bem pequenininho, R$700. E quando chovia, caía mais água dentro do que fora, do que na rua. E o dono da pensão não fazia nada, queria saber, Maria, eu quero meu aluguel no final do mês, não quero nem saber se você está aí dentro da água. O esgoto do banheiro, quando entupia os outros lá, eu não conseguia usar banheiro, não conseguia usar quarto, nada, tudo alagado de água de esgoto. Durante os 10 anos que vive em São Paulo, pagar aluguel sempre foi um desafio para Maria morar com seu filho na capital. Era uma coisa muito, muito pesada para mim, sozinha mesmo, ter que pagar 750 de aluguel, sem ter como pagar, tirar da boca para poder que guardar para o homem dono da pensão, que ele não ia perdoar mesmo. Porque eu cheguei a ficar doente, eu sentia tontura no meio da rua. E se eu não me sentasse, eu só melhorava depois que eu provocava. Depois que eu provocava, aí eu melhorava e caminhava de normal. E falava que era labirintite, mas aí eu comprava remédio para labirintite, mas não adiantava. E não era outra coisa, era só de não se alimentar bem para juntar o dinheiro para pagar o aluguel do dono da pensão, porque ele não perdoava, não. Desde que ela se mudou para a ocupação, os episódios de tontura não voltaram a acontecer. Como ela, milhares de pessoas encontram nas ocupações uma solução para a moradia. Em 2018, a Prefeitura de São Paulo promoveu uma ação de visita às ocupações da cidade. A ação identificou 51 ocupações, que davam teto a mais de 10.500 pessoas. 58% delas abrigavam imigrantes. A gente não teve inicialmente o objetivo de organizar uma ocupação com imigrantes. A gente foi fazer um núcleo e nesse núcleo começou a participar diversas famílias imigrantes. Ou a gente ignora essa nova característica, ou a gente exalta essa característica e entra para o debate do por que na cidade de São Paulo, quando a gente chama
grupos que estão em déficit habitacional, porque apareceu imigrantes. Não é por nada. A relação entre migração e luta por moradia está sendo cada vez mais evidente em São Paulo. E realmente, né, um acesso que é um direito que não está sendo garantido para essa população, para o geral da população, mas da migrante a gente está percebendo assim um aumento. Se nós, nordestino, imigrante, não vier para a capital de São Paulo, eu não sei não se essa capital existia. E ela tem razão. Essa é a terra dos migrantes e imigrantes. Fundada em 1554 por padres jesuítas que chegaram até aqui graças aos guaranis, São Paulo só foi ter mais importância econômica para o país lá pelo século XIX. Naquela época, a população da cidade era dividida entre portugueses e indígenas. E o idioma predominante por aqui era o tupi-guarani. Com a cafeicultura em alta no interior da província, especialmente no oeste e no Vale do Paraíba, a população da cidade também começou a crescer. Em 1870, já eram 32 mil habitantes, um terço deles formados por pretos e mulatos, como eram chamados os descendentes de pessoas brancas com pessoas negras. Mas a demanda continuava a crescer e com o fim da escravidão, começou a faltar mão de obra no campo. Foi a chamada questão dos braços para a lavoura. A solução encontrada pelos cafeicultores foi tentar atrair europeus para cá. Entre 1888 e 1900, quase 900 mil pessoas passaram pela capital paulista. 70% delas eram italianas. Nas 2 décadas seguintes, quase a mesma quantidade de pessoas passou por aqui. Só que dessa vez, melhor dividido entre espanhóis, italianos e portugueses. Na virada do século, a cidade já contava com 250 mil habitantes. 150 mil deles eram estrangeiros. E eles não paravam de chegar. Nos primeiros 30 anos do século XX, foi vez dos sírios, libaneses e judeus vindos da Europa Oriental chegarem na cidade. O último grande grupo a chegar por aqui foram os japoneses, que fizeram da liberdade o símbolo da sua imigração em São Paulo. Mas bem antes da chegada dos japoneses à região, na praça em frente ao fórum, onde os manifestantes protestavam em dezembro de 2021, existia um pelourinho. Ali, pessoas escravizadas eram brutalmente torturadas. A escolha de implementar um pelourinho lá que fosse mais alto mesmo, que servisse como que se fosse palco, né? De tipo assim, para a galera aprender a lição, para ficar bem claro para todos os outros escravos que existe ali um aparelho de repressão e morte, assassinato e tortura caso alguém quisesse se revoltar. A área era conhecida como Campo da Forca, já que a poucos metros dali, onde hoje fica a Praça da Liberdade, africanos escravizados eram executados em público. Foi implementado lá uma série de aparelhos de tortura e assassinato do Estado português como punição aos escravos que se revoltavam, que organizavam, enfim, motins, levantes populares e tal. O bairro só foi rebatizado, passando a se chamar Liberdade, na década de 1870, quando a execução por enforcamento foi abolida do Brasil. Os japoneses começaram a se estabelecer na Liberdade no início do século XX e aos poucos foram mudando a paisagem. Enquanto isso, a história das populações negras na região foi sendo apagada. Hoje, o bairro abriga pessoas de muitos países. Segundo dados do Cadastro Único para Programas Sociais, na subprefeitura da Sé, onde fica a Liberdade, vivem cerca de 1.400 imigrantes, a maioria deles vindos da Bolívia, como a Perseveranda, moradora da ocupação. Quando decidiu imigrar há mais de 20 anos, a ideia inicial não era vir ao Brasil, mas sim à Itália. Para isso, o plano era primeiro ir para a Argentina, onde juntaria algum dinheiro, e de lá à Europa. Mas só que tudo isso não deu certo. Chegamos na fronteira de Argentina e dificultou para a gente. Eles não quiseram dar visa para nós. E 1 mês, 2 meses a gente tentando, sabe? A gente dormia na fila toda noite para que eles dêem visa para a gente para passar para a Argentina. Mas a gente não conseguia. Enquanto aguardava autorização para entrar na Argentina, algumas vezes Perseveranda ia a uma cidade próxima à fronteira, do lado boliviano. Ela descobriu que uma tia morava nessa cidade. Na casa dela, Perseveranda se estabeleceu e arranjou um emprego na vizinhança. Eu não sabia que da minha tia, o filho dele, que estava aqui em Brasil,
Quando eu estava nos 6 meses trabalhando já, minha tia deu meu telefone do serviço. Ele me ligou no meu trabalho. Oi, prima, não sei como você está. Eu disse que minha mãe disse que você está e não sei o que você quer trabalhar, que você quer ganhar, todas essas coisas. Eu falei sim. Eu quero estudar, eu quero juntar dinheirinho. E você está ganhando quanto? Falou para mim. Eu estou ganhando tanto, mas, nossa, isso é muito pouco. Prima, sabe, bem aqui a Brasil, aqui você vai ganhar, nossa, você vai ganhar de... O que ele falou para mim? Oficina. Mas fui enganada. A confusão da Persê, como é conhecida pelos colegas da ocupação, aconteceu por um falso cognato. Em espanhol, oficina significa escritório. O primo se aproveitou do fato dela não falar português para convencê-la a vir trabalhar para ele. Ao chegar no Brasil, a surpresa. Quando eu me reparei cheio de máquina, cadê a oficina? Essa daqui é a minha oficina. Eu falei, mas aqui não tem nada de oficina. Aqui a gente fala de oficina, oficina de costura. Eu falei, como que é? Sabe, eu não sabia se rir ou ficar triste, sair lá, né? E falei, mas eu não sei máquina, eu não sei nada dessas coisas. Nossa, no outro dia já ele me mandou sentar na máquina. Era 6 da manhã, eu acho, se não me engano, hasta meia-noite. Meia-noite a gente tinha que jantar. Às vezes 1 da manhã, porque a minha prima se atrasava, sabe, para a gente trabalhar. Eu fui explorada. Ele não me pagava meu salário que eu precisava. E já me começou a ameaçar. A verdade, ao início, ele não queria que eu saísse na rua. Porque ele falava, como eu não tenho documento, né? Então, que o polícia ia parar e que me iam reportar. Então, aquele medo que a gente tinha, né? Mas eu não aguentava, porque, sabe, eu estava acostumada de sair, todas essas coisas. E nisso, um dia ele foi para chutar a bola e ele deixou trancado nós. Aí meu primo chegou e nisso eu falei, sabe, eu preciso comprar uma coisa. Só que fui a passear, andar por aí. Eu ia na calle, hasta o final eu voltava de novo, e entrava outro, voltava de novo. E nisso, e foi a primeira vez que eu saí nisso. E a segunda vez, eu encontrei uma boliviana. Uma boliviana. Assim, dando folhetinhos, eram cristãos. Os novos amigos da Persê explicaram que o que ela estava vivendo era abusivo e a ajudaram a fugir do primo. E é uma realidade que é decorrente do mundo que a gente vive, modo de produção capitalista, que faz com que as pessoas precisem vender sua mão de obra e às vezes acabam caindo nessas redes. Quando uma pessoa sai do seu entorno, comunidade, ambiente e vai para um outro, ela se desvincula de serviços, de pessoas, né? E ela está em um momento particularmente vulnerável quando ela faz isso. Foi o que aconteceu com o Eric, militante do MLB. Vindo do Peru há 10 anos, ele foi submetido a um trabalho análogo ao escravo. Ellos cocinaban domingo y metían a una heladera todas las marmitas. Entonces, los que estaban arriba de la nevera se mantenían frescos. Al día siguiente usted podía comer. A medida que iba pasando los días, los que estaban más abajo, lejos de la nevera, ya estaban estragados, ya estaba exquisito la comida. Entonces, a gente que se pegaba y solo comía de encima porque el fondo ya estaba podrido, ya no servía. Comencé a emagrecer. Entonces, dije, tengo que ver la forma, cómo salir de aquí. ¿Te tenían cerrado? Sí, cerrado. ¿No podías salir? No podíamos salir para nada. Entonces yo bailaba, cantaba, hacía payasada para ganarme la confianza de los señores. Entonces por ahí un señor me gané la confianza de uno de esos hombres y salíamos a la calle. Entonces vi unos señores vendiendo unos chupetes, unos arsiguch de yogur congelado de varios sabores, ¿no? Entonces yo vi, quiero vender eso. ¿Quiere vender? Sí. Yo estaba de esclavo en la costura hasta sábado. Domingo me dejaban, me iba yo, recogía el carrito, los picolés, todo eso, y me ponía en una esquina a vender todo el domingo. Assim como a Persê, Eric se sentia sozinho e tinha medo de não ter onde morar, caso perdesse o emprego, mesmo tendo que trabalhar em condições precárias. Antes de fugir dos patrões, ele tinha de encontrar aonde ir.
y ahí una niña de 11 años se me acercaba siempre, cada domingo que yo salía, y yo hablaba español, yo no podía hablar portugués, entonces la niña me entendía, muy inteligente la niña, me entendía lo que le hablaba, y así me ayudaba. A veces yo no sabía trocar unas notas mayores, ¿no? Entonces yo voy a trocar pasión, él iba corriendo, trocaba, me tracía. Entonces ahí le dije a ella, por favor, ¿podrías hablar con tu mamá? Llámale a tu mamá. Y ella se fue, llamó a su mamá, y su mamá le dije, señora, yo estoy de esclavo en un lugar que me tienen, le digo, yo quiero escaparme, por favor, ayúdenme. Entonces la señora, está bien. La señora no tenía marido, 3 años que había desaparecido su marido, y me recibió con sus hijos, tenía 4 hijos. Todos los días les enseñaba a los niños las tareas de la escuela, los trabajos diarios de la escuela, y enseñándoles a ordenar la casa, a limpiar la casa. Como hice papel de padre, que hasta el día de hoy ellas me llaman de papá. ¿Todavía? Yo tengo contacto con ellos. ¿Y cómo están? Ellos están grandes ya. Ellos están grandes. Fue difícil. Me gané el corazón de ellos. Atualmente ele vive em outra ocupação que não está vinculada a nenhum movimento, situação que não lhe agrada. Por essa razão, ele faz parte de um grupo do MLB que está se preparando para ocupar outro prédio que também abrigará migrantes e imigrantes. Cuando comencé a escuchar cada reunión, o sea, no era de buscar moradia, era una doctrina, que en base a una doctrina se estaba formando este movimiento, estaba formado este movimiento, y comencé a gustar. Ocupações como a Jean-Jacques Dessalines, localizadas no centro de São Paulo, costumam acontecer em prédios ociosos. Quando o imóvel não está servindo nem como moradia e nem como local que gera emprego ou serviços, por exemplo uma loja ou um restaurante, considera-se que ele não desempenha a função social da propriedade. Nesse caso, a prefeitura pode notificá-lo, exigindo que o imóvel seja utilizado de alguma forma que gere benefícios para a cidade. São mais de 1.700 imóveis nessa situação na capital paulista. Manter imóveis vazios costuma ser uma estratégia de proprietários para valorizá-los com o tempo, o que é contra a lei, já que obriga que mais pessoas tenham que morar em regiões distantes de onde trabalham, de serviços públicos essenciais, como saneamento básico e postos de saúde, e mais expostas a enchentes e deslizamentos. Por isso a urbanização é tão... A urbanização da cidade em geral, né, é tão importante para os capitalistas. E aí esse espaço esse é o fenômeno da tal da financiarização do espaço urbano, transformar tudo numa mercadoria, tudo na cidade vira mercadoria, acessar qualquer coisa vira mercadoria, morar dignamente é uma grande mercadoria. Você acessar uma escola, você poder se transportar de um lugar para o outro, você morar, comprar sua moradia, pagar tudo isso é uma mercadoria, né? E impossibilita as pessoas de baixa renda viver nessas cidades, né? Outro aspecto que a maioria dos prédios onde são feitas ocupações no centro paulistano tem em comum são as dívidas que seus proprietários acumulam com a prefeitura, relativas ao Imposto Predial e Territorial, o IPTU. Juntos, os proprietários inadimplentes de São Paulo devem R$ 21.700.000 à prefeitura, dinheiro que poderia ser investido em infraestrutura para a cidade. No caso da Jean-Jacques Dessalines, a organização afirma que o prédio estava abandonado há mais de 10 anos. No entanto, não foram localizados registros de que o proprietário tenha sido notificado formalmente. Em relação à dívida, segundo consta no demonstrativo unificado do contribuinte da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de São Paulo, o proprietário está inadimplente e o débito pode chegar a mais de R$ 100.000. Entramos em contato com o advogado que o representa e não obtivemos qualquer retorno até o fechamento do documentário. Por levar tudo isso em conta, uma ocupação não se constrói da noite para o dia e precisa de muitos preparativos para acontecer. A gente ficou reunindo famílias mais de um ano para conseguir fazer essa ocupação. E aí tem todo o processo, né, de escolher o local, de ver quais não cumprem a função social da propriedade e tal. E aí a gente marca a data, reúne as famílias, avisa o dia da data. Quando a gente entrou, a gente percebeu que o prédio era menor do que a gente gostaria que fosse. Então foi feita uma assembleia com as famílias para
a decidir se a gente faria uma divisão para 40 famílias, que dariam quartos pequenos, ou se a gente faria uma divisão para quartos maiores e aí logo caberiam menos famílias. No debate que a gente fez na Assembleia, foi as próprias famílias, né, começaram a demonstrar uma solidariedade com as famílias que tinham uma condição mais vulnerável. E isso deu condição das famílias mudarem, né, dessas 12 famílias mudarem com seus móveis, mudarem com as suas coisas. A ocupação continua sendo construída por 40 famílias, mas morando são 12. Inicialmente, os militantes acreditaram que aqui poderia ter sido um antigo hotel, mas logo eles perceberam que não. Havia muito entulho e lixo de algo que parecia ter sido uma loja de tecidos. E o abandono era evidente aqui no prédio. Havia animais mortos e pestes se espalhando por todos os andares. E cada militante foi desempenhando a função para a qual estava preparado. Uns cuidavam das crianças, outros da parte elétrica, outros tiravam o lixo. E foi aqui no segundo andar onde os militantes descansaram depois das primeiras e mais pesadas arrumações. E desde então, a Jean-Jacques Dessalines não parou mais. Hoje, além das assembleias semanais que são feitas para as tomadas de decisão, todas em conjunto, outras atividades são realizadas na ocupação, como reuniões de outros grupos militantes, formações políticas e aulas de idiomas. Para se organizar nas tarefas do dia a dia, os militantes mantêm um quadro onde o trabalho é dividido por família. A ocupação tem ainda banheiros, 2 lavanderias e uma cozinha comunitários. No antigo prédio são usadas as instalações de água encanada e luz elétrica. Para manterem a Jean-Jacques Dessalines, todo militante colabora com o que pode, mas também são recebidas doações de moradores da vizinhança e de pessoas que apoiam a causa, como a Cristina. Ela trouxe algumas roupas no dia em que o documentário estava sendo gravado, mas ajuda a ocupação desde os primeiros dias. Eu vim, acho que no dia seguinte, de noite, eu passei e achei muito bonito, tudo iluminado, as pessoas, e logo em seguida eu trouxe algumas coisas. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria ter casa. Para Joana, que veio do Haiti há 5 anos, se mudar à ocupação dos imigrantes significou, no primeiro momento, a possibilidade de se manter em uma cidade cara como São Paulo e, ao mesmo tempo, poder enviar algum dinheiro para seus filhos que ficaram no Haiti e que dependem dela. E quanto você pagava lá? 60. E salário da minha, depois eu trabalhava 1.050. Eu sou 1.050, depois eu pago 60 casa para comer e depois o dinheiro para mandar aí, tipo, manter filho. Não dá, é complicado. Se filho precisar de coisa aí, se não tem, eu tenho problema. Mas há 4 meses a situação ficou ainda mais complicada, já que Joana foi demitida da escola onde fazia serviços gerais. Dono empresa mandar-me embora sem nada. Morando no centro, ela percebeu que poderia fazer marmitas e vender no Brás, bairro que fica a 4,5 km da ocupação. Lá se concentra o comércio popular da cidade, que reúne milhares de trabalhadores todos os dias. A caminhada até o local onde vende as marmitas é necessária, pois o metrô não permite a entrada do carrinho que ela usa para realizar as entregas. A rotina é pesada. Já dorme 10 horas à noite. Ok. Já levanta 2 horas de manhã. Você acorda 2 da manhã? Você começa a cozinhar então? 2 horas. 2 horas? Sim, começa 2 horas. Aí termina 5h40. Aí depois eu saí 7 horas aqui. E depois eu volto 2 horas ou 3 horas no mínimo. 3 horas da tarde? Sim. Saiu muito. Imagina. Joana ainda está aprendendo a lidar com alguns desafios do novo trabalho. Depois você tem gapa que tá vindo, todo mundo assim. Tem um jeito que passa aqui, que você cai. Eu caio, perdeu dinheiro, perdeu toda coisa. Ele não sabe, rapaz. Eu não sabe. Você não sabia? Não sabe. Ela sente que desde que chegou no Brasil, a situação está cada vez mais difícil, mas ainda sonha em trazer os filhos para cá. Ela não os vê pessoalmente desde que deixou o Haiti. Primeiro filho tem 17. Tem um que tem 6 anos, um 10 anos. O outro pequenininho não conhece o dia. Aí fala com a irmã que aí dá minha foto mãe, por ver se conhece mãe.
filho Haiti, de filho 6 anos. Depois eu vim aqui, tem 1 ano, agora tem 6. E preciso entrar, filho, aqui não tem dinheiro. Aqui é complicado não fazer dinheiro. E passagem ao Haiti, vir aqui é muito caro. Eu tenho 5 anos, não tenho dinheiro para entrar um só. Se não tem aqui ocupação, bebida, ocupação, como eu vou mandar para Haiti? Não dá, vai mandar. O nome dado à ocupação pelos seus moradores homenageia o libertador do Haiti, país de onde boa parte deles vem. A gente fez uma assembleia para aprovar o nome da ocupação, Jean-Jacques Dessalines. Fizemos uma fala demonstrando que a nossa ocupação não só homenageava esse grande lutador do povo, mas também era um futuro da luta dele, era uma consequência da luta dele. Ex-escravizado, Jean-Jacques Dessalines foi um dos líderes da Revolução Haitiana, que em 1804 fundou o que o escritor uruguaio Eduardo Galeano chamou de Primeira República verdadeiramente livre das Américas, independente da França e sem escravidão. Mesmo tendo alcançado esse grande feito, o pequeno país caribenho teve, e ainda tem, uma história cheia de reveses. A independência do Haiti foi boicotada pelos países ricos, que temiam que a Revolução de Dessalines inspirasse insurgências de pessoas escravizadas em outros lugares. Os Estados Unidos, por exemplo, que tinham sua economia atrelada ao trabalho escravo, só reconheceram o novo país quase 60 anos depois. Já a França, para abrir mão da colônia, cobrou como compensação um preço que em valores atuais passam dos 20 bilhões de dólares. Além de questões políticas, o Haiti enfrenta outros desafios. O país fica situado na ilha caribenha de Hispaniola, que é dividida a leste com a República Dominicana, bem na rota de grandes tempestades e furacões. E a lista de percalços do desenvolvimento haitiano não termina aí. Em 2010, uma falha geológica que não causava grandes sismos desde 1752 provocou um terremoto que devastou o país e matou 316 mil pessoas. Até hoje, o Haiti sofre as consequências da má sorte com a natureza e da má fé dos países ricos, o que tem levado a que muitos haitianos migrem a outros países, entre eles o Brasil. São esses homens e mulheres que mantêm vivo o legado de Dessalines, o líder do primeiro exército não branco em derrotar um exército europeu. E os militantes fazem isso em várias frentes, na ocupação dos espaços, na luta por seus direitos e na busca por apoio. Depois de entregar um ofício no fórum pedindo por um Natal sem despejo, o protesto terminou na frente de um supermercado de uma grande rede. Lá, os manifestantes da Jean-Jacques Dessalines pediram doações para uma ceia de Natal. As manifestações promovidas pelo MLB em supermercados dessa rede foram nacionais e ganharam manchetes por todo o país. Quem culpa disso? Cada vez vou aprendendo mais, vou sintiendo-me mais seguro. Cada vez estou haciendo realidad algo que tenía dentro de mí, ¿no? Hacer una lucha social. Sí. Eso me gusta y lo estoy haciendo. Salgo, participo y expreso lo que muchos otros a veces não sabem, ignoram. O objetivo do MLB é que uma ocupação seja uma ferramenta de luta para uma sociedade nova e uma ferramenta de luta para a luta pela reforma urbana e, ao mesmo tempo, que garanta moradia digna para as pessoas que estão lá. Eu adoro me envolver com pessoas que eu não conheço, porque eu quero conhecer eles, e quero que eles me conheçam também. Para mim está sendo de boa. Apesar das dificuldades, eles têm esperanças de conseguirem uma vitória nos tribunais, podendo permanecer no edifício, e fazem até planos. A gente pretende montar esse cantinho, por exemplo, a gente onde está, nós pretende montar para as pessoas que apoiam a gente, né? Montar um quartinho, onde eles podem fazer uma reunião, onde eles possam ficar à vontade, ou se não tiver como escritório, para as pessoas da faculdade, às vezes tem muitas coisas eles para resolver. Hoje, ser despejado aqui, também a gente está com o coração na mão, sabe? Aonde a gente vai sair? A gente vai parar na rua? A gente vai ficar igual que esses mendigos que a gente vê na rua?
na praça principal, embaixo dos pontes, nas praças. Isso que a gente não quer. Conciliar a busca pela moradia digna com as dificuldades inerentes à vida de um imigrante em São Paulo é penoso, mas eles se unem na luta pela liberdade. Para terminar, para ti, ¿qué es libertad? Libertad, un sueño. Um sonho. Liberdade é você se expor a si mesmo, ter liberdade onde você quer ir, né? O que você quer fazer. Eu acho que a gente tem que, para ser livre, não conhecer como as coisas funcionam, mas ter a capacidade de organizar o funcionamento das coisas. Você poder decidir e, ao mesmo tempo, criar as alternativas que você vai escolher. E se as pessoas fizerem isso de forma coletiva, vai existir essa liberdade coletiva, e nessa liberdade coletiva a gente vai encontrando a nossa liberdade individual. Enquanto existir um sem teto, o MLB vai continuar existindo e todas as famílias do MLB vão continuar lutando, porque não é só pela minha casa. Enquanto existe um sem teto, todos são sem teto. Hay que luchar, tenemos que luchar. Tenemos mucho que hacer, hay mucho que luchar. Oh, liberdade, tu és onde vivo, me querem tirar de teu coração, pois se lembraram que um pobre sorri quando pode dormir sob um teto e um piso no chão. Oh, liberdade, tu és onde vivo, andam esquecendo da Constituição. Tu és de toda essa gente, várias da nação.